Holística Carmen Romanisso Nakai. E olha, eu vou começar uma série de vídeos falando sobre 5 métodos em Romani, 5 métodos ciganos de interpretação de cartas que vão dar aí toda uma direção muito bacana no seu trabalho e que você pode aplicar, não é? Dependendo da situação que muitas vezes nosso consulente coloca à nossa frente, não é? Esse método que eu vou trazer para vocês, que é o caminho cigano, o Romani Pascalesa, ele vai falar exatamente de o caminho cigano, as escolhas que foram feitas, quais foram as escolhas, como elas impactaram, como que a pessoa vai olhar para estas escolhas, até para que, como eu posso escolher mais lá na frente um melhor caminho, uma melhor realização, e a partir dali dá toda uma continuidade dentro da sua jornada. Não é? Muitas vezes o nosso consulente ele fala para nós assim, eu não sei o que fazer, eu não sei o que escolher, tome a decisão certa. E muitas vezes você fala, não é? Às vezes você escolhe um método que você fala, eu vou olhar futuro para ver se ela escolheu o caminho certo, se ela fez a melhor escolha. E eu diria assim para vocês, olha, o caminho cigano, o Romani Pascalesa, ele não vai falar de passado, apesar de ter 2 cartas falando sobre isso, mas vocês vão entender qual é a interpretação desse passado. Ele vai falar aqui, ó, do presente e o olhar que nós temos que ter em relação a isso. E a partir dali, o que nós temos que direcionar nossa consulente em relação ao futuro e os outros detalhes que virão aí pela frente, completando a nossa interpretação, tá bem? Esse é um método em honraria às nossas ancestrais divinas, que muitos se preocupavam de como, não é, falar sobre... você não fez escolhas erradas ou certas, mas essas escolhas, como elas impactaram o seu caminho. Então, esse é o Romani Pascalesa, que você vai trazer toda uma observação para essa consulente, para que ela possa, não é, entender que as escolhas feitas e as escolhas que virão, como que ela vai, não é, administrar tudo isso, para que ela tenha, sim, uma melhor visão, uma melhor direção e todas as suas metas e objetivos ali, ó, planejados para serem alcançados. Então, vamos trazer esse caminho e essa força divina de realização para dar toda essa direção. Para mim, um espetáculo falar sobre isso e, sim, esse método foi muito interessante porque a universidade ela fez aniversário e nós fizemos essa celebração do aniversário da Universidade Holística, todo um novo baralho. Então vocês vão observar todo um novo baralho cigano, lindo de viver, fazendo aí todo esse apanhado geral desse trabalho e desse desenvolvimento. Perfeito? E a partir de então, nós já vamos fazer o quê? Vamos estudar, né? Vamos já estudar este novo método. Então, como nós começamos? Sempre como? Fazendo o quê? Embaralhando as cartas, escolhendo um lugar tranquilo. E, claro, que eu vou trazer aqui para vocês com objetividade o quê? Cada carta e como ela é colocada. O método é muito, muito simples mesmo, viu? Não precisa aí se preocupar muito. Mas o que você tem que se preocupar? Que são 2 cartas passado, 2 cartas presente, 2 cartas futuro. Aí você fala, nossa, mas 2 cartas futuro? Sim, 2 cartas futuro, e não é? E aí nós vamos ter também 2 cartas destino. Olha que coisa linda, tá? Que já tiramos aqui do monte e já trouxemos, não é? Estas 2 cartas aqui. Então, como que é a interpretação desse método? Como que eu vou levar para essa minha consulente estas boas respostas, tá bem? Então, essas boas respostas, elas são trazidas da seguinte forma. Essa primeira carta, ela fala deste passado, mas são a interpretação ela tem que vir as influências e a experiência passada que moldaram o presente. Então, aquilo que a nossa consulente, muito que ela passou e que muitas vezes ela não conta pra gente, mas que moldaram agora aí o seu presente. Então, essa carta ela veio falando disso. Então, olha só, se eu te fosse interpretar o caixão, ela teve que fazer escolhas.
não é? E findar ciclos, que talvez ela não quisesse ter findado, mas aqui o caixão fala, ela findou ciclos, até para começar novas oportunidades e novos caminhos. Talvez ela não quisesse isso, mas isso impactou diretamente no presente dela e, claro, trouxe aí algumas experiências. Podem ter sido trazido para ela tristezas, podem ter trazido para elas mágoas, não é? E isso tudo gera padrões e gera crenças. Então, como isso impactou a vida da nossa consulente? Nós vamos ver nas próximas, tá? Aqui, a segunda carta do passado fala os desafios enfrentados e superados pela nossa consulente. Ó, veio o rato. Então, ela teve muitas perdas mediante a escolha que ela teve. Ela teve ali... das escolhas e do que ela teve que fazer, gerou perdas, gerou desgastes para ela. E isso tudo ela teve que superar, ela teve que passar, ela teve que ir além. Então ela fala, ai meu Deus, né? E agora, né? Muitas vezes, o que a nossa consulente pode estar assinalando para a gente? Olha, eu vou ter de novo perdas, eu vou ter de novo problemas, eu vou ter de novo. Então, às vezes, ela até usa essa frase, de novo, novamente. Ai, eu tô cansada disso. E aí você fala, mas por quê? O que está acontecendo? Então, essas duas cartas do passado, olha como elas nos assinalam a trajetória que essa nossa consulente ela veio ali passando. Tá? A primeira carta do presente fala da situação atual e as decisões imediatas que a nossa consulente. Isso muitas vezes ela tá ali na nossa frente e ela fala: o que eu tenho que agora? O que eu posso fazer agora? E aí você fala: opa, pera. Não é? A questão que você tem que tomar agora, eu tenho que olhar para o futuro. Por quê? Porque às vezes o caminho mais fácil ou o caminho mais óbvio pode não ser o melhor para as questões futuras. Então a gente sempre tem que dar uma boa olhada. Por isso que eu adorei esse método. Esse método, não é? Romani Pascalesa, porque ele fala desse caminho. Então um caminho, às vezes, o que a gente acha que é o mais óbvio, às vezes que é o mais fácil, ou que está na nossa frente, pode não ser o melhor para as questões futuras. Então, quais são as decisões imediatas? Aqui veio falando sobre prosperidade. Então, sobre prosperidade, até para ela não ter mais perdas, até para que ela não entre em situações que ela tem que fazer escolhas e sejam escolhas, claro, muito difíceis para ela. Então, a prosperidade, ela tem que olhar para esse caminho e como que eu lido com a minha prosperidade. Por quê? Porque é um caminho que tem que fluir em todo o decorrer da nossa jornada divina. Perfeito? E a segunda carta do presente fala da encruzilhada ou da escolha principal que ela precisa fazer. Então, o que essa carta fala? Ah, eu adorei, porque veio a estrela. Então, ela tem que pensar, essa minha consulente, em como fazer a estrela dela brilhar. Em como fazer, né? Porque olha como tudo se interliga. Ela pode, às vezes, estar querendo fazer uma escolha emocional, ela poderia estar fazendo uma escolha da qual, não, eu quero seguir dentro desse caminho, não daquele. E aqui está pedindo, olha para você, coloca você em primeiro lugar, faz sua estrela brilhar. Por quê? Você tem que continuar prosperando. Então, para quê? Para não ter mais perdas, para não gerar mais desgastes. Então, olha que olhar bacana. Olhar para você. O que você faz hoje que faz sua estrela brilhar? Às vezes são coisas extremamente simples e que às vezes a pessoa não acredita que aquilo pode levar ela extremamente longe. E é esse o olhar. O que você faz hoje que pode te levar fazer sua estrela brilhar e manter a sua prosperidade? Eu daria a seguinte dica. Faça algo que você pode fazer em qualquer lugar do mundo, para que você possa crescer, prosperar e ir além. Perfeito? Essa seria a minha dica, tá? A carta número 5, ela fala dos resultados imediatos feitos por a nossa consulente. Se ela escolher a prosperidade e, claro, fazer a estrela dela brilhar, qual é o resultado que vai trazer para ela? Futuro imediato. Futuro imediato, gente, é 30 dias. Ó, veio o cigano. O cigano, para mim, ele fala o quanto que se você olhar para as questões, seguir a razão, olhar para estas questões de fazer sua estrela brilhar e lidar com as questões financeiras, elas têm que ser feitas de cabeça fria, com um olhar realmente de investir, de crescer. E aí você fala, opa, não é? Eu tenho que ter um olhar que talvez eu possa até pensar em coisas maiores aí na frente. Então, é um olhar de
frio, um olhar pensando mesmo em como alcançar mais metas, até para evitar todos esses desgastes, tá bem? A carta 6 é a trajetória a longo prazo, porque olha, se ela escolher no presente a prosperidade, fez a escolha dela, o futuro imediato me diz, ela escolheu fazer a estrela dela brilhar, ela escolheu prosperar. Então, ela está usando isso com razão, ela está escolhendo isso para ter metas e objetivos, tá? Mas isso a longo prazo, como é que é? Como é que vai ser isso a longo prazo? A longo prazo, ela vai ter respostas rápidas. Então, dessas respostas rápidas, meu detalhe que eu falaria aqui para minha consulente seria, ó, você viu que pediu a razão? Dentro de pedir a razão, meu bem, aquilo que você receber, não gaste, pelo contrário, não é? Veja o que é do seu orçamento, veja o que é que você pode reinvestir e o que você pode guardar. Porque você vai ter respostas rápidas e às vezes quando as pessoas falam, não, foi um sucesso, eu tive respostas rápidas, eu quero continuar, o que acontece? Ela gasta demais. E aí, às vezes, ela se vê em situações que pode gerar novamente desgastes e podem gerar perdas, mas foi simplesmente por não ter usado a razão e a administração dentro de todo esse trajeto. Então, isso é muito importante que ela pare e olhe. E aí, a última carta, que é o destino, é a conclusão disto. Então, o que essa carta fala sobre essa conclusão dela ter seguido? Olha que importante. A partir do presente, ouvido uma orientação e seguido o caminho. Diz que ela ainda vai ter questões que ela vai ter que lidar com jeito, que o chicote está falando, ó, tem questões ainda que ela vai ter que lidar com jeito. Até que talvez seja a das respostas rápidas, que muitas vezes, né, vem uma super resposta, e como que eu administro tudo isso? Então tem que administrar com jeito. E a última carta fala que, olha que importante, tá bem? O caminho a ser seguido, que ela continue fazendo, sim, tá bem, a prosperidade dela, fazendo o caminho aí crescer, fazendo o caminho aí seguir, mas acima de qualquer coisa, que ela continue, pense aonde? Na geração de novas oportunidades, na geração de novos caminhos, na geração do que ela deseja. Porque a carta do navio fala, ó, o navio, ele vai continuar navegando, a sua vida vai continuar navegando. Então, você tem que continuar lidando com a razão, lidando sim com as respostas, que isso pode vir, não é? Vai ter que lidar com jeito, porque pode ter questões, sim, que podem vir a trazer de sabores, trazer ali problemas. Você fala, como eu resolvo tudo isso? E eu falo para vocês, tem que usar o quê? A razão e lidar com jeito. E pensar o quê? Aqui, em tudo isso que você escolheu, prosperar e fazer a sua estrela brilhar a longo prazo. Então, este a longo prazo é muitas vezes você parar e fazer realmente planos, tá? Planos, eu vou fazer isso, eu tenho tal meta, eu tenho mais tal meta, e dentro desta meta eu tenho que chegar ali. A carta do navio me fala que o que o nosso consulente deseja pode estar lá na frente dentro dos próximos 3 anos. Então, isso é um olhar que ela tem que ter de quais são os degraus que ela vai subir dentro desse caminho para dentro desses próximos 3 anos, tudo dar certo, tudo ficar bem e ela, claro, prosperar plenamente dentro desse caminho. Perfeito? Então, esse é o Romani Pascalesa e que olhar com, né, nós estamos trabalhando, olha, com 2, 4, 6, 8 cartas somente, e aí você fala, não é pouco para a interpretação? Eu vou falar assim para você, quando nós temos uma interpretação guiada, como foi aqui, e ela foi uma interpretação muito bacana, eu diria assim para você, as cartas, elas vão dar realmente ali, ó, respostas justas e claras. Então, você não fica com dúvidas. Isso é que eu gosto, quando vem assim um método tão transparente e tão gostoso de trabalhar. Vem trabalhando com respostas justas e claras. Perfeito? Então, bora resolver todas essas questões, tá bem? E ó, vocês vão ter oportunidade de ver nos próximos métodos o novo baralho da Universidade Holística Carmen Romani Sunakai. Eu vou deixar o link, tá, para vocês no nosso descritivo, para que você possa entrar na nossa loja, claro, e adquirir o seu. Perfeito? Então, ó, beijo gigante, até nosso próximo método.